Olá você, meus amigos, irmãos, queridos, sejam bem-vindos a mais um tempo devocional. Hoje eu quero falar com algo que atinge a todos nós, tentação. Não sei se você luta contra uma tentação específica ou se você já percebeu que todos os dias nós somos tentados. Mas o que fazer quando somos tentados? Veja o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, dos versos 13 ao 15. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Aqui nós vemos alguns fatores importantes com relação à tentação. Primeiro, ninguém deve culpar a Deus por ser tentado. Por quê? Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é criador, dominador de todas as coisas, e por isso ele não pode ser tentado pelo mal, até porque até sobre o mal Deus tem plenos poderes, todos os poderes contra o mal. E aí o texto vai dizer que a ninguém Deus tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo, ou seja, é o próprio desejo do homem que o leva a cair em tentação. Há muita gente por aí que culpa o diabo, culpa Satanás pelos seus erros, por seus pecados, por suas quedas, mas a palavra de Deus é clara para nós em dizer que o mal, ele está dentro de nós mesmos. O nosso coração é corrupto, como diz ali em Jeremias, e é apressadamente corrupto e apressadamente apto a fazer o mal. Então, duas questões importantes que nós já vimos até agora, que Deus não é Ele quem tenta e que nós somos então seduzidos pelo nosso próprio pecado. E a outra coisa importante nesse texto é que o desejo, ele é concebido, ele vai dar a luz ao pecado. Assim como Eva foi tentada ali no Éden, ela foi atraída, ela viu que o fruto que Deus havia proibido que fosse tocado, ele era atraente e que ele encheu os olhos, o coração de Eva, e aí ela então cedeu ao pecado. E aí o texto é claro em dizer que o pecado, após se consumar, gera morte. E foi isso que gerou no Éden. O primeiro pecado da humanidade, gerou o acesso ao conhecimento do bem e do mal, como o texto em Gênesis diz, e aí o homem foi assim trazido a conhecer o que era pecar, o que era mal. E aí, gerado o pecado, dá o lugar à morte, ou consumado o pecado, gera a morte. Então, todos nós estamos debaixo da servidão do pecado assim que nascemos. Precisamos de Cristo Jesus. Somente por intermédio dele nós estamos livres do pecado. Então, se você for tentado, se você sofre tentação, isso não é algo, digamos assim, excepcional na sua vida. É algo que acontece pós entrada do pecado no mundo. O que devemos fazer é saber que nós temos um recurso. E esse recurso se chama confissão, reconhecimento e confissão dos pecados, e aí sim, colocando nossas vidas, nossos corações diante do Senhor, pois Ele é quem cuida de nós. Forte abraço para você e que nós possamos nos encontrar no próximo devocional.